pessoal, começa, cadê minha câmera? Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo. Começa mais um programa, nosso podcast sobre vinhos. E hoje a gente tem a presença ilustre de grandes pessoas do mundo do vinho. E antes de qualquer coisa, não esqueça de clicar no sininho lá no YouTube, seguir nossa página no Instagram e acompanha nós, segue, fortalece a página que a gente agradece muito. Bom, hoje a gente está com pessoas muito incríveis do mundo do vinho, que são o nosso querido Veronese, da Vinha Brasil, uma pessoa do mundo do vinho muito importante, e o Leandro Lima, desculpe, que é uma pessoa aí também muito importante no mundo do vinho aqui de Curitiba. Bom, meu querido parceiro de trabalho, Anselmo, né? Isso aí, grande Fábio. Vamos lá. E, queridos, se apresentem. Que beleza, muito bom. Obrigado aí pelo convite e pela lembrança. Né? Claro, sempre. Claro, sempre. Convidar a gente. Espero que a gente possa... Eu sempre falo assim, por exemplo, se 1.000 pessoas assistirem, mas a gente conseguir inspirar sobre o que nós formos falar aqui, se a gente conseguir inspirar a vida de uma pessoa, já valeu a pena. É verdade. Então que a gente consiga isso hoje. Então isso aí. Vamos, com certeza. A gente cuida, né, com esse processo do mundo do vinho, como qualquer outro ramo, você tem todos os tipos de pessoas, mas a gente privilegia e dá, assim, sempre abertura para as pessoas sérias, as pessoas que realmente trazem coisas boas por esse mundo, né, que a gente quer encantar as pessoas, e principalmente esse desafio no Brasil, que é fazer com que as pessoas gostem e provem cada vez mais vinho. Claro, claro. Não, tá um processo bem interessante agora no mundo do vinho aqui no Brasil, porque assim, o brasileiro, no modo geral, aqui a gente teve pouca sorte em questão de bebida. Isso é verdade. Então, sempre vieram para o Brasil, chegaram aqui as piores bebidas. E o brasileiro foi se acostumando com isso. Né? Parece que se conforma, né? Mas, então, lembra, por exemplo, conhaque. Conhaque de alcatrão. São João da Barra. Conhaque de alcatrão. Era o que vendia. Né? Então, o brasileiro, na época... Quando eu falo o brasileiro e tal, sempre deixar uma observação aqui. A gente não está dizendo todas as pessoas. Estamos falando no modo geral, né? Sempre. Né? Claro, tem algumas pessoas já bem evoluídas, outras menos. Então, champanhe. Né? O pessoal bebia um concentrado lá de maçã. Meio uva, meio isso, meio aquilo, maçã, né? Fazia bolinha. E chamava de champanhe, não é verdade? E todas as bebidas, a gente poderia dar vários exemplos aqui, né? Tinha o uísque de garrafão também, né? Tinha o uísque de garrafão. Meu Deus, cada coisa, né? Foi a Delantier aqui no Rio Grande do Sul que produzia muito. Claro. Putz, isso aí rodou anos e anos. Sim. E a cerveja e tudo. Agora, o vinho também. Né? Teve. Então, muitos importadores trouxeram já muitos vinhos de baixa qualidade. Né? E isso confundiu na época muita gente, que as pessoas falavam, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas por que eu não gosto? Não gosto. Daí você ia ver, era um vinho de péssima qualidade. E até hoje ainda tem, mas evoluiu muito. O mercado hoje já está diferente. Está mais maduro. O acesso está melhor, né? O acesso está melhor, porque depois também outras pessoas já começaram a ter oportunidade de viajar, ir para outro país, conhecer produtos diferentes e começou a exigir mais também. E tudo isso, né, Veronese, complementando essa parte que é importante, o consumidor ele só vai entrar nesse mundo através do importador, do vendedor, mas principalmente de quem nos dá a oportunidade de apresentar um vinho diferente. Exatamente. Então isso é fundamental. A loja que mostra essa abertura para que o consumidor chegue e absorva o conhecimento que vocês têm também, porque vocês não abriram uma loja para aventurar, vocês conhecem do mundo do vinho. Então, nós conhecemos, mas precisamos principalmente de vocês, da loja, do restaurante. Um precisa do outro, para a cadeia. E você sabe, você sabe que o que o Leandro falou é uma coisa muito interessante. Vocês, né, vocês têm um contato direto com o consumidor final, entendeu? E é um trabalho muito interessante. Por exemplo, vou contar uma história de um amigo meu. A primeira vez que ele foi para o Chile, ele chegou lá, ele conta para mim.
Ele falou assim, cara, cheguei lá no Chile, cheguei num restaurante e falei assim, viu, me dá um Casileiro del Diablo. Aí o garçom parou, olhou para ele e falou assim, o senhor é brasileiro, né? Assim, tá. Daí ele falou assim, faz o seguinte, eu me recuso a servir esse vinho pro senhor. Eu vou dar uma outra sugestão. Ele, então tá bom, né? Aí o cara trouxe um outro vinho melhor e tal, apresentou, explicou. O garçom, ele explicou para ele. É como você comprar um colchão, né? Existem dois tipos de vendedores. Então você pode chegar lá na loja e falar assim, eu quero esse colchão. O cara, você quer esse colchão? Então tá. Vendeu o colchão. Aí você vai chegar na sua casa, você pesa 110 quilos. O colchão é para 60 quilos. Aí você começa a usar o colchão, não fica bem, você começa a ter dor nas costas, tudo e tal. Você vai falar mal da loja, do vendedor, dizer que os caras não prestam. Nossa, aquela loja é horrível. O produto, então, principalmente, vai dizer que é horrível. O vendedor ele tem que ter essa ousadia, né? De falar assim, não, olha, eu não vou vender esse colchão para o senhor. Porque vai acontecer isso, depois o senhor vai falar mal da gente. Tem que ser esse colchão aqui. Ganhou o cara pro resto da vida. O cara vai falar para todo mundo, olha, vá naquela loja, o vendedor, vale a pena, os caras são sérios e tal. Então é isso, tem que ter essa ousadia de chegar para o cliente e falar assim, olha, o senhor só toma esse vinho aqui. Vamos fazer o seguinte, hoje eu gostaria que o senhor provasse outro. Prova esse vinho aqui. Porque a degustação é o test drive de um carro. Como é que hoje o camarada vai comprar um carro sem andar com o carro? Ele tem que provar aquilo, ele testar, não é? Isso. Então, as pessoas precisam beber, degustar, conhecer, entendeu? Não ter medo de ter vinho diferente, falar de um vinho diferente. Poxa, mas ninguém nunca falou desse vinho. Não interessa. É isso que a gente precisa fazer. As pessoas precisam conhecer. O que falta muitas vezes é isso, falta de conhecimento. E tirar também essa mística, né, que tem sobre o vinho, né? Desmistificar, tornar uma bebida simples, né? Como ela é. Exato. Claro que é uma coisa simples. Eu lembrei de um detalhe, esses dias eu precisei fazer um treinamento em restaurante, que a gente atende, né, alguns restaurantes, e sempre você sabe bem como é que é, né? Acontece muito renovação de pessoal. E mão de obra a gente sabe que não é fácil. E muita gente nova, o pessoal com vontade de aprender e ali para conhecer. Mas o engraçado sempre, uma das principais coisas que é importante deixar claro no início é explicar, principalmente quem está começando, e a gente vê que isso também faz parte, às vezes, um pouco do consumidor final, não só da brigada de trabalho. Sim. É esclarecer, olha, existe o vinho colonial e existe o vinho seco feito de uva vinífera. Parece óbvio para nós que estamos no mercado, mas é muito importante, às vezes, deixar claro uma coisa da outra. Isso é impressionante. Eu lido bastante com o restaurante, essa questão da brigada de salão que a gente chama, é o que mais nos confere um conhecimento, mas passar para essa turma de uma forma muito simples, para que eles absorvam. É isso que o Fábio falou, é muito óbvio para nós. Estamos nesse meio, a gente estudou para isso. Agora, essa renovação de equipe que vai acontecendo, o cara nem sabe. Eu já tive perguntas, tem aroma de morango no vinho, tal. Ele adicionou, a gente perguntou assim, não, mas coloca morango, coloca alguma essência. Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que até hoje, quando ele bebe um vinho italiano, né, que tem um sabor mais acentuado, assim, de ameixa madura, na cabeça dele, o pessoal lá coloca ameixa dentro do barril. Tem essas coisas malucas. E daí é o seguinte, até a gente fala lá, olha, não vamos falar para ele, deixa ele imaginar que, sabe, esse imaginário aí e tal. Mas esses dias a gente tentou falar para ele, falou assim, não existe isso. Não, tem sim. Eu falei, bom, então... aquele vinho laranja. Um dia conversando com um cliente sobre o vinho laranja, e aí... Não adianta, a pergunta vai aparecer. eu falando sobre vinho laranja e ele falando sobre o vinho de laranja. Ai, meu Deus, que confusão que virou. Não tinha nada a ver um assunto com o outro. Sim. O vinho de laranja é classificado como cooler, na real. Isso. Né? É um cooler, né? Porque é uma fruta que todo e qualquer
líquido fora da uva, ele não é classificado como vinho. Pode fazer um processo parecido. Eu vejo esses vídeos, pessoal, você já provou vinho de açaí? Assim, olha, não é vinho, primeiro começa por aí, não é vinho. Sim. Né? Ele é um fermentado de fruta, mas não é vinho. Vinho, Claro. pela legislação, é só feito de uva. Exato. E até nesses negócios de aula, assim, não fala pro pessoal, treina, assim, olha, um vinho feito de uva vinífera, ele vai ter aroma de tudo menos de uva. Começa por aí, Preferência, né? né? De preferência, quando o vinho é bom, né? Falando de um vinho bom, então você vai ter Claro, aroma... mas isso é porque antigamente nós tínhamos aqui o vinho de mesa. Né? Então, por que esse nome? Vinho de mesa. Eles pegavam os primeiros imigrantes, né? Principalmente os italianos, e tal, trouxeram videiras, plantaram vinhas e eram uvas comestíveis, né? Não é uva de você fazer vinho. E era fácil adaptação também, Exatamente, né? Produzia fácil. porque não era fácil. Você chega no país... O cara acabou de chegar, né? Acabou de chegar, Nossa. não é? Entendeu? Então tem que entender. Aí ele pegava aquela uva de comer, que tem aí no mercado, o cara fazia vinho, né? E ficava com um aroma maravilhoso. Sim, Sério, fato, o aroma né? é muito bom, aquele cheiro de uva gostoso. Mas quando você vai beber, é muito amargo. Você não consegue beber. Por quê? Porque não é a uva para fazer vinho, E não por é? isso que vão deixando doce para esconder esse amargo. Exatamente. Exatamente. Até entrando nesse assunto que o Veronese puxou aqui, um princípio de produção de vinho no Brasil, que começou aí com uvas comestíveis, né, uvas de mesa, e aí veio refinando para as uvas finas, as viníferas. E dentro disso foi mudando toda a legislação brasileira também, que hoje ela é uma das mais complicadas do planeta para se colocar informações no contrarótulo, onde deixa o consumidor mais confuso. Nós, no princípio, ficamos confusos. Muda totalmente a informação ali atrás, daí tá lá meio seco. O consumidor, não gosto de vinho doce, meio seco, quero vinho seco. Por causa dessas coisas. Então, mas é uma legislação muito criteriosa do Brasil, burocrática, que aquilo que o Anselmo puxou, é vinho, é uma bebida. Vamos facilitar o consumo. O nosso Ministério do Trabalho, o mapa, parece que dificulta. Ele coloca trocentas informações que o consumidor não está, ele é leigo no assunto. Nós até estamos a par. Então, você informar para o cara que esse vinho meu seco é uma graduação de açúcar residual do produto, que tem uma classificação no mapa, no Ministério da Agricultura, o cara não entende, mas por quê? Eu já bati de frente com alguns profissionais da área também, principalmente o pessoal de salão. Eu falei, cara, eu não sou eu que estou brigando com vocês, não é vocês que tem que brigar com o consumidor. É uma regra, uma legislação brasileira. Então, tem que fazer, vamos tentar esclarecer de uma forma mais simples, para que não deixamos de vender um vinho de consumo. Nós, na ponta ali, somos justamente os desburocratizadores do processo. É isso aí. Justamente para que fortaleça, aumente. E vinho, se for ver, relação de estudos, só tem benefícios, né? Sim. Meu Deus, mas se consumir demais. O vinho, lógico, você tem que ter consciência, não beber demais, qualquer uma, né? Até água, se beber demais, tudo, mas só traz benefícios. Mas eu tenho uma curiosidade, Veronese. Como é que você entrou no mundo dos vinhos? Pois eu só olho assim e já percebe que não é muito normal, né? Fala com voz de radialista, de locutor. Então, começou assim. Eu sou jornalista, né, profissional, comunicador. Antes de jornalista, eu sempre fui comunicador. Eu tinha programa de rádio, programa de televisão e tal. E eu ia muito para a Argentina na época e eu comecei a entrevistar profissionais do mundo do vinho. Então eu comecei a entrevistar enólogos da Argentina e proprietários de vinícolas argentinas. E foi muito tempo que eu fiz isso. Tanto é que hoje eu sou amigo, né, da grande maioria dos principais enólogos e proprietários de vinícolas lá. E a gente foi obtendo esse conhecimento, porque de tanto conversar com esse pessoal... Você acaba... Pega gosto. Pela informação. Tem que estudar o assunto para entrevistar alguém, né? Claro. Você tem um vinho ali, você acaba provando. E é um barato. Eu amo aprender. Por isso que eu vivo fazendo perguntas, sabe?
Então, quem me conhece sabe, eu vivo fazendo pergunta. Por que isso? Por que aquilo? Como isso? Como é que é isso? E eu fui aprendendo bastante coisa de vinho com eles, né? Até que teve, então, uma ocasião, teve lá um sommelier, o Diego Córdoba, lá da Routine, e ele falou assim, você precisa trabalhar com vinho no Brasil. Eu falei, não, mas eu tenho a minha profissão, né? Aí ele insistia nisso e tudo e tal. Aí chegou um momento que veio a pandemia, né? Veio a pandemia. E eu comecei a não ter mais trabalho. Nossa, foi recente, então. Foi muito recente, foi agora, em 2020. Veio a pandemia, eu não podia trabalhar, porque os Não meus tinha clientes evento, lá... não tinha nada, né? não tinha o que fazer. E eu fiquei 7 meses sem trabalhar. Difícil, né? 7 meses sem trabalhar. Aí, inclusive, tudo que eu tinha de algum dinheirinho lá, reserva, foi tudo, gastei tudo, fiquei sem R$1. E agora? Aí lembrei. Aí o pessoal falou assim, a minha família falou assim, olha, você precisa fazer uma outra coisa. Eu falei, então vamos pensar em o que nós vamos fazer. Pô, tem 300 coisas para fazer na vida, né? Ah, mas olha, qual a outra coisa, além de comunicação, a outra coisa que você também tem algum conhecimento? Vinho. Então, beleza. Aí caiu numa do vinho. Aí se jogou mesmo. Aí eu falei assim, então, ótimo, maravilha. Vamos abrir uma importadora. Olha que beleza. Vamos abrir uma importadora. Aí, vamos lá. Com que dinheiro? Sem dinheiro. Entendeu? Sem R$1. Abriu uma importadora. Beleza. E eu não tinha ideia, não tinha noção de como era isso. Não tinha a mínima ideia. Ainda bem. Porque se eu soubesse, nunca faria. E como eu não sabia, eu fui. Né? Então, na época, fui lá no banco, emprestei R$50 mil. Essa é a história que eu não te contei. Olha. Aí, emprestei R$50 mil. Aí, fui lá. Abri um showroom da importadora primeiro. Só no showroom ali eu gastei os R$50 mil. Aí, fui fazer a primeira importação. Aí eu descobri que quando chegavam os vinhos no porto, tinha que pagar para tirar. E pagava o quê? Pagava tudo que é tipo de imposto, que você imaginar, mais isso, mais aquilo, armazenagem, navio, isso, aquilo, tal, que dava mais de 100% do valor do vinho. Por exemplo, você comprou lá R$100 mil de vinho, aí você tem que ter mais 130 mil para tirar o produto. É mais ou menos assim. É muito imposto. E o inacreditável é que são vários impostos que depois são cobrados do consumidor na hora da venda ali. De novo. Exatamente. Sobre os impostos, tem os impostos de venda. E, então, eu quando me deparei com tudo aquilo, falei assim, meu Deus, e agora? Não é que eu me enfiei, né? Mas, olha só o desafio. Antes disso tudo, porque a questão de dinheiro você arruma, né? Mas o principal, então quando eu falei assim, decidi, não, então vamos abrir uma importadora, ok. Aí, primeira coisa que eu fiz, procurei meus amigos lá da Routine. Só que o Diego também não sabia muito como é que funcionava o negócio, porque ele era só sommelier. Aí a diretora lá comercial falou comigo, falou assim, Veronese, desculpa, você é um amigo nosso e tal, mas a gente não pode vender para... Por que não pode vender para mim? Não, é que a gente já tem uma importadora lá no Brasil e tal. Ah, tá, tudo bem então. Procurei a Catena, mesma coisa. Olha, nós já temos importadora no Brasil. Tudo bem. Procurei a Sétima. Nós já temos importadora no Brasil. Aí eu comecei a olhar e falei, meu Deus, e agora? Não vou poder trabalhar? Todo mundo já tem vinho no Todo Brasil. mundo já tem importadora e tal, e agora? O que eu faço? Tá entendendo? Aí entrou a questão de amizade e tal. Alguns amigos, né? Por exemplo, uma coisa até que emociona a gente. Teve um amigo lá na Argentina, falou assim, eu já tenho importador no Brasil, mas um pedido seu não tem como negar. Não tem como negar. Eu vou vender vinho para você, não interessa. Né? A gente vai dar um jeito. Entendeu? Aí
Aí já teve outro aqui, outro ali e tal, e assim, foi acontecendo. É um eterno aprendizado a questão também de administração disso tudo, né? Como o Leandro falou aqui, governo, Ministério da Agricultura e tudo mais, né? Então essa questão toda, todos os dias você vai aprendendo uma coisa. Todo dia você aprende uma coisa. E quando você acabou de aprender grande parte, muda tudo. Exatamente. E qual foi, por curiosidade, qual foi o primeiro vinho que você importou? O primeiro vinho foi de um amigo meu lá da Argentina, o Jorge Rubio. Ele é o dono da vinícola, ele é enólogo também. Ele tem uma vinícola a 280 quilômetros ao sul de Mendoza. Mendoza é considerada a capital do vinho lá na Argentina. Então, quase chegando lá no gelo, né? O Jorge Rubio tem 6 propriedades lá. E foi o primeiro vinho que a gente começou a importar. Ah, que bacana. E daí, conversa com um, conversa com outro. Aí vieram lá os franceses, o Gerard Bertrand, que também já tinha importador no Brasil. Mas, assim, o que nos ajudou é que, uma coisa que a gente percebeu também, que para eles, os donos lá das vinícolas, era interessante ter esse tipo de venda para um pessoal que nem a gente. Por quê? Porque nós não apenas compramos e vendemos vinho, a gente faz a publicidade da vinícola e do vinho. A gente mostra isso, né? Porque era uma especialidade nossa, a questão de marketing, propaganda e tal. Então, para eles é interessante, né? Então, porque o que acontece? Por exemplo, você tem a sua vinícola, seja em qualquer lugar do mundo, né? Aí você vai vender o seu vinho para uma grande importadora aqui no Brasil. Essa importadora, geralmente, ela tem um catálogo assim, ó, grosso assim. E o seu vinho vai ficar no meio ali, em algum lugar ali. Tá lá, perdido. Tá entendendo? E eles não podem ficar fazendo muito marketing seu e dos seus vinhos. Por quê? Porque tem vários. Sim. Tem que distribuir essa atenção com vários. Tem que distribuir essa atenção com vários. Eles não conseguem. Por isso que muitas vinícolas estão migrando hoje. Você pode perceber aí no mercado. Uma sai de uma importadora, vai para outra, a outra já não se acerta ali, vai para outra. Muda muito. Entendeu? Muda muito. Isso é verdade. Todo mundo quer seu vinho em evidência. Exatamente. Só que não é toda importadora que consegue fazer isso de uma maneira, assim, vamos dizer, bem distribuída com todos. Não dá. Não consegue. É muito grande. Não consegue. Esse foi um dos primeiros. Verdade. Veio da primeira importação? Veio, Gerard Bertrand. Falando França. já em puxou o assunto dessa garrafa, vamos abrir esse vinho aí. Vamos, por favor. Mas vinho, Eu pensei mais, né? Pensei que era só para fotografia. Perdeu a garrafa, né? Nem vem. Pensei que era só para fotografia. E aí já dá uma já dá uma plenária do vinho, por favor, e fala um pouquinho da vinícola também. Syrah, Carignan e Mourvèdre. São uvas assim muito populares lá no sul da França, lá em Languedoc. E uma coisa muito interessante, por exemplo, é isso que nós estávamos falando aqui. Languedoc, até há uns anos atrás, eram vinhos populares, não eram vinhos de boa qualidade, alta qualidade, né? Tido segunda linha, né? Isso, eram vinhos de cooperativa lá na França, né? E esse cara é um visionário, né? Ele herdou uma vinícola do pai dele, depois já comprou outra, em um curto espaço de tempo. Hoje ele já tem 17 vinícolas lá no sul da França. Né? Ele é muito respeitado na França. Exatamente. Então ele investe muito. Por gentileza. A gente recebeu a menina, uma brasileira, até que trabalha com ele, é o braço direito do Bertrand, né? A sommelier dele, eu esqueci o nome dela, né? Nos recordes. Ela é na Tivemos o prazer de conhecê-la, o pessoal de lá, bem bacana. Ela é brasileira casada com um francês. Isso. E passamos uma tarde incrível, né? Uma tarde incrível, aprendemos muitas particularidades, informações que ela passou lá da vinícola, da região, é muito legal. Então, assim, tem muitos lugares interessantes, né? Por exemplo, na Argentina, no Chile, no Uruguai,
Portugal, aí quando você chega na Europa, a coisa é mais longa. Existem muitos lugares particulares, assim, que não são conhecidos do grande público. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vamos pegar a Argentina, que está bem do lado aqui, né? Existem vinhos ótimos, muito bons, que o público em geral não conhece. Por quê? Porque o pessoal fica naquela mesmice ali, catena routine, entendeu? É uma coisa cultural, as pessoas têm muito essa de beber rótulo, né? Exatamente. Não é né? por maldade, mas às vezes é por segurança, porque nunca indicam, às vezes, um vinho diferente, bacana. Né? Isso. Nós comentamos antes. Tem que ter os formadores de opiniões, que somos nós, no caso, também. Nós temos que passar essa segurança para o consumidor. Que é Vamos o que fazer um falta brinde, então? É verdade. Ao Saúde ao sucesso. Ao vinho. Sucesso. A todos. Saúde. Ei. Então, por exemplo, tem um lugar lá na Itália que lá na região lá de o norte da Itália ali. No Piemonte, no Langhe. Não, desculpa. Vêneto. Lá já vou lembrar. Às vezes foge os nomes. Então, Lombardia. Ali próximo a Milão. Então tem um lugarzinho lá que eles fazem um vinho, né? Lá na região de Oltrepò Pavese, que Oltrepò. é a região da Lombardia que mais produz vinho. Ela divisa com Piemonte, mais ao sul de Milão. A Lombardia hoje é a quarta região, né? De população na Itália, entendeu? Mas é a maior, mais rica, né? A Lombardia. E ali fazem vinhos maravilhosos. Por exemplo, tem um lugar lá chamado Santa Maria de la Versa. Eu fiz questão de conhecer porque ali é a terceira maior plantação de Pinot Noir do mundo. Muito legal, né? A terceira maior plantação de Pinot Noir. E a qualidade é incrível. É incrível a qualidade daquele Pinot Noir, daquele lugar, ali, daquele interiorzinho ali da Itália. E a Itália não é conhecida por Pinot, né? Exatamente. Então, você pega Borgonha, você pega a região de Champagne e depois aquele lugarzinho ali, na Itália. Reforçando esse assunto do Cabernet, a primeira vez que eu estive na Itália em 2015, eu visitei o Camontebello, que é um vinho que vocês trabalham lá, o Pinot Grigio também. E ele tem um Pinot Nero que é muito bacana. E aí eu falei, vamos trazer isso para o Brasil? Vai vender ou não vai vender? Então foi um desafio. E hoje é um dos vinhos que nós mais vendemos junto com o Pinot Grigio. Porque são as duas uvas que são super plantadas ali. É o tipo de vinho que a pessoa só precisa provar. Pronto. Porque já sabe que ele é justo de preço e qualidade dele consegue ser competitivo. Aí você sai das mesmices, né? Pinot tem que ser só francês, não, o Pinot Grigio. Não, cara, temos aí... outra uva que se destaca nessa região é a Barbera também. Sim, que é um vinho no Brasil que é mais difícil de ser consumido pelas estruturas dele, um vinho mais ácido, mas que... Mas bem feito, é um espetáculo. Acho que os exemplares de Barbera então, também. Essas coisas, a gente está dando exemplos, apenas exemplos, né? Poderíamos dar vários exemplos aqui. Tem ali, por exemplo, inclusive, vou fazer uma viagem agora, vou conhecer lá, ali próximo de Lisboa, né? O pessoal fala de vinho de Portugal, né? Então tem as regiões mais famosas, conhecidas, mas ali pertinho de Lisboa fazem uns vinhos excelentes também, sabe? Algumas cidadezinhas próximas ali de Lisboa. Pequenas, denominações menores, mas tem... Exatamente, tem lá a cidade de Palmela, né? Tem outras ali ao redor, fazem vinhos excelentes também, entende? Então, o que acontece? É como na França. Na França, o pessoal fica com Bordeaux, né, na cabeça, Borgonha, ok? Champagne. Né? Champagne, né, que são as mais famosas. Agora tem do Chapoutier lá, o do Rhône. Então a encosta lá do Ródano e tal, agora também está na moda, entende? Mas tem outros lugares ali que fazem vinhos maravilhosos. Sim. Vale do Loire, por exemplo, faz brancos excelentes, né?
Exatamente. Nossa, é fantástico. Então é isso. O que a gente precisa fazer é desmistificar um pouco, né? E levar informação para as pessoas. A pessoa precisa de informação, é isso. A gente até quando, toda sexta, a gente costuma promover os jantares na loja. É uma maneira dos clientes provarem muitas coisas novas, mas também as pessoas terem mais segurança, porque a gente procura montar cardápios, assim, combinações de comida e vinho, para as pessoas verem, olha como o mundo do vinho e da gastronomia, da harmonização é muito maior do que a gente imagina que é. Então a gente cria sugestões, né, experiências diferenciadas. E de uma forma facilitada, né? E facilita, já está ali, está prática. Porque vocês não estão fazendo aquele texto técnico num jantar harmonizado que hoje já saiu de moda. Tu quer fazer formação técnica de vinho? Tem cursos para fazer. Nossa, então, muitos jantares no passado, eles aconteciam de uma forma muito técnica. Falava do vinho de uma forma muito técnica, falava do prato. Hoje a pessoa sai de casa, o consumidor sai de casa, ele quer um negócio... Ele trabalhou o dia inteiro, às vezes. Ele quer ir lá e beber um bom vinho, comer uma boa comida e pronto, sem muito. Uns então, 12, 13 anos atrás eu fazia isso. Eu fazia os jantares, fazia a apresentação, mas tem aquele momento que a pessoa quer curtir, quer ver um momento legal. E é isso que a gente faz. Assim, hoje em dia é bem relax, assim, bem... O pessoal chega, já tem uma recepção, faz um negócio. Aí eu pontualmente, ali por mês, o pessoal pergunta, sabe? O que você achou? Que legal. Tal. Então, esse vinho tem essa uva, é feito dessa forma, a combinação foi feita dessa forma justamente para você poder perceber essas características. Então, que legal, é uma coisa que eu posso fazer em casa. Então... Justo. Então, isso que é a ideia, né? Dar essas ideias. Facilita o cliente a buscar produtos diferentes e também ele beber, chamar amigos. E isso não é nada, a gente abre 5, 6 vinhos e vinhos bons, vinhos até caros. Você vai fazer uma combinação dessa em restaurante é quase impraticável. Sim. Mas a gente faz um valor reduzido, num custo-benefício legal, para as pessoas conhecerem. E a oportunidade para as pessoas conhecerem outros rótulos também. Outros rótulos. A harmonização é uma coisa maravilhosa, porque assim, o vinho é uma bebida única. Nenhuma bebida se compara ao vinho. É incrível, e olha que eu gosto de quase todas as bebidas que existem. Né? Mas o vinho é diferente. O vinho é uma coisa da natureza. O vinho, você colhe ali aquela uva, né? Você amassa e depois aquele líquido vira o vinho. Não tem muito o que fazer, é uma coisa simples. Talvez por essa simplicidade no fazer é que está todo o segredo, é uma coisa natural, uma coisa que faz bem para a saúde, né? Então, já comprovadamente, né, o vinho tinto, por exemplo, por que o médico fala assim, o vinho faz bem para o coração? Né? Porque tem substâncias para já desobstruir as artérias coronárias. A antocianina. Sabe? Procianidina. Então, o vinho só faz bem. O vinho faz bem. E nos países que já têm mais tradição com o vinho, por exemplo, os países europeus, o governo encara o vinho como um alimento. Né? Sim, ele previne muita coisa. Exatamente. Então, por exemplo, se eu vai na Itália, eu como sou italiano, já desde cedo, as crianças e tal estão ali provando vinho, né? Mas não tem nenhum mal, pelo contrário, né? Faz parte da cultura, né? Aqui não, aqui o vinho é taxado como uma bebida alcoólica, o governo faz tudo para cobrar muito mais. Por exemplo, às vezes um amigo fala assim, eu tive nos Estados Unidos e eu bebi lá um vinho, pagamos $10. Eu falo assim, pois é. Eu faço a conta rapidamente, assim, na cabeça. Eu falo assim, esse vinho de $10 lá, tipo R$60, você não vai pagar por menos de 240 aqui. De fato. Mas por quê? Pela alta taxa tributária. As pessoas veem, às vezes, com maldade de quem está importando vinho. E não é por pura tributação. Exatamente. Por que as pessoas compram um vinho no Paraguai, o país vizinho, né, muito mais barato? Por quê? Porque lá a tributação é muito irrisória comparada com a legislação brasileira. Né? Então, o Paraguai, a taxa de importação é uma taxa irrisória. O imposto depois na loja é 10%. Venda o que vender e tal, 10%. Acabou. Então, eles podem vender muito mais barato. Muito mais barato. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, a gente paga mais caro pelo vinho, mas não é culpa do importador, não é culpa da loja, não é culpa de ninguém. Não é culpa do restaurante,
é culpa do governo. É. É culpa do governo. Simples assim. Fato. É isso. E é difícil a gente ver, porque a máquina pública é muito inchada, né? Daí os caras vão tributando, e o vinho acaba fazendo parte disso. E por ser bebida alcoólica, daí que é engraçado. Até lembrei de um detalhe. Todo o processo de produção do vinho, ele tem toda uma legislação alimentar para se produzir. Sim. Mas na hora de taxar, aí é bebida alcoólica. Exatamente. Né? E dentro disso, por que ele é super taxado aqui? Porque o consumidor brasileiro é um consumidor jovem ainda, iniciante nesse mundo, mas tem muita gente trazendo vinho para o Brasil. Então, o governo está ligado. O Brasil já está entre os 3, 4 países aí que mais tem importação de vinhos. Então, vinhos isso o governo está ligado. Estrangeiros. Exatamente. E Estados Unidos e Brasil, hoje são 2 países, por exemplo, você quer encontrar vinho de todos os tipos que você imaginar, vai nos Estados Unidos ou aqui no Brasil. Exato. É verdade. O Brasil tem essa vantagem, Se né? você for para a Argentina, É só a gente. vai ali na Argentina para você ver, só tem vinho argentino É, lá. mas todo país que é Só tem vinho argentino. tradicional há muitos anos na produção de vinho, eles são assim, sempre muito ligados no que eles fazem. Então, 99%, 95% é tudo que eles produzem. Exatamente. Aí tem pontualmente uma coisa ou outra de outro país. O Brasil, como não tem essa tradição e está entrando, iniciando nessa produção, e de fato faz espumantes brancos, são às vezes excepcionais, extremamente competitivos de preço. Então, assim, as pessoas ainda dão muita preferência para o vinho importado. Então, a gente tem um leque de opções absurdo, que é nós e realmente os Estados Unidos. Vai na Itália, você vai com certeza... Só tem vinho italiano. Só Você vinho vai em italiano. Portugal, é vinho português. Espanhol, Você mesma vai coisa. na França, pelo amor de Deus, falar de um outro vinho, lá Não. você vai arrumar briga. O garçom te bate na mesa lá. E assim vai, E né? assim vai. E aqui no Brasil a gente tem uma coisa muito boa que eu vejo, assim, é maravilhoso você ter esse contato, né, com bebidas de todos os lugares do mundo. Nós temos isso aqui no Brasil. Então, né? a facilidade de você A facilidade. provar rótulos hoje é magnífico. Então, o consumidor, às vezes, ele tem um medo de comprar um rótulo diferente, ele vai no mesmo porque ele está habituado àquele rótulo, ele gosta daquele perfil de vinho, mas vamos nos libertar um pouco disso. Exatamente. Buscar novidades. Quando eu comecei a beber vinho, né, teve uma pessoa que me ajudou muito, né, que eu, como eu disse, fazia perguntas, era um argentino, amigo meu, e ele falava assim, olha, nunca fique preso a um rótulo. Nunca fique preso a um rótulo. Porque o mundo do vinho, O vinho é infinito. Coca-Cola, né? O mundo do vinho é infinito. É a bebida única que tu falou. Isso. Cheio de histórias. É cheio de histórias. Então, por exemplo, o que a gente sabe hoje é minúsculo Uma fração, né? dentro desse mundo. E a gente vai estar sempre aprendendo, porque vai estar sempre com um produto novo e vai evoluindo. Vai evoluindo. Por exemplo, o vinho argentino. Até uns anos atrás, não tinha também vinho de qualidade na Argentina. Né? Aí teve pessoas que desbravaram, veio o Catena, trouxe o Michel Rolland, trouxe o Paul Hobbs. O americano Paul Hobbs me contou essa história. Ele falou, quem me trouxe para cá foi o Catena. E eles desbravaram e levaram qualidade para o mundo do vinho. Hoje a Argentina tem vinhos excelentes, de altíssima qualidade. Eles produziam vinhos de garrafão, né? Era o Torrontés, Garrafão, Bernardo. em Salta, quando eu visitei lá, eu vi inclusive vinícolas, assim, nossa, aquelas pilhas gigantes de vinho branco, de garrafão, mas o garrafão deles é de Torrontés, que eles fazem, né? Sim. Lá, né? E eu lembro quando eu fui até para Argentina, assim, estruturas gigantescas, como a Caiquém, a Tonelles, que faz o Mosquita. Sim. Você olha assim, meu Deus, mas que gigantesco. Isso aqui já foi uma estrutura de vinhos com um formato diferente. Sim. Aí nos anos 50, a Coca-Cola entrou, acabou assim com esse mercado, e aí ficou assim tudo estagnado, muita coisa foi demolida, né? Mas as que sobraram, hoje eles ocupam tipo 1/3 do que é a estrutura original. Claro. Porque não precisa de tanto, né? Daí Exatamente. fazem um vinho fino, né? E o que acontece nesse mundo do vinho é que depois a pessoa vai começar a entender as características do que o francês chama de terroir, não é? Então, por exemplo, se você beber um vinho brasileiro, você vai entender que ele tem aqueles Característica do sabor, terroir dele. a característica de um vinho brasileiro. Quando você bebe um vinho chileno, você já... Opa, é chileno. Como assim é chileno? Porque é muito mais mineral, né? Daquele lado da cordilheira é muito mais mineralidade. Do lado argentino já mais frutado. Você já vai entendendo. Quando você bebe um vinho português,
né? Ele já tem uma outra característica, porque também são uvas diferentes. Sim, sim. O vinho espanhol, aí você vai o vinho italiano, ou seja, eles trabalham muito mais com açúcar que outros países, né? Então a Itália tem sua característica e a França depois, né? Tem toda aquela particularidade e tal. Então, mas então quando eu falo assim, os vinhos bons, né? Olha, tem vinhos para todos os gostos, mas você tem que entender a região. Você tem que entender a região. Sabe uma coisa que eu costumo falar, principalmente quando entra um cliente na loja e pergunta algumas informações que é mais básica, daí a gente procura direcionar muito o conhecimento da pessoa para ela começar a aprender de uma maneira mais correta, né? Aí a pessoa às vezes pergunta sobre o terroir. A gente fala, olha, a videira é como se fosse uma esponjinha. Ela absorve todas as características do ambiente, do clima, da umidade do ar, do solo que ela está, e vai transmitir tudo aquilo no vinho final. E eu sempre faço questão de frisar, 90%, 95% de tudo que o vinho vai se tornar não foi o enólogo que criou, foi a videira. Ela é a responsável. Finalizar o processo é fermentar, envelhecer e acabou. Fantástico o que você está falando, porque nós falamos antes sobre o Pinot Noir, lá de Santa Maria de La Versa, na Itália. Olha só que curiosidade. Eles são proibidos de regar, ou seja, não pode colocar água na planta. Lá é uma lei local. Por exemplo, se der uma safra boa, ok. Depende tudo exclusivamente da natureza. Mas, gente, foi um prazer imenso a gente poder estar trocando uma ideia, falando um pouco do mundo do vinho, para as pessoas entenderem as dificuldades, os benefícios e os prazeres que o vinho pode proporcionar. E a gente quer que as pessoas provem cada vez mais vinhos diferenciados e de qualidade cada vez maior. Então, é um prazer. Obrigado mesmo de coração por estarem aí. Obrigado pelo convite. Esse é um propósito número 1 da Vinha Brasil Importadora. Trazer informação, não só vender. Vender todo mundo vende, isso é. Mas não, a gente quer levar informação para as pessoas, levar informação, desmistificar muita coisa no mundo do vinho aqui no Brasil e ajudar de alguma forma, né? Então é isso que a gente está trazendo, sempre tentando trazer produtos diferentes, né? E contribuir. É isso que a gente quer. A gente quer contribuir e fazer grandes, belas parcerias, como no Vinho Noble, né? Que é parceiro da Vinha Brasil Importadora. E é isso, nós temos uma longa caminhada pela frente. Sim. E queremos sempre contar com belas e grandes parcerias. E muito obrigado pelo convite. Obrigado a você. Obrigado, Leandro. Obrigado, Leandro. Agradeço a oportunidade de bater um papo sobre o mundo do vinho. De uma forma simples e bom, descontraída. Né? É bom. Uma informação interessante. Se você consome vinho em restaurante, se você gosta de frequentar restaurante, com certeza já provou um vinho que o Leandro vende. O bicho bate perna na cidade. Bom, são 20 anos de história em Curitiba. Então, a maioria dos restaurantes aqui nós temos informações. Conhece, sim. Meu Deus. Lado, mas o restaurante é uma porta de entrada para o consumidor chegar lá e provar o vinho. Existem muitos vendedores, mas o Leandro, ele é diferenciado. Aos amigos, um beijo, um abraço. Né? Obrigado, é isso aí. Valeu, gente. Valeu. Obrigado.